Oi, pessoal. Saudade de vocês. Vamos tentar aos poucos retomar as coisas, né? E eu vou preparar algumas aulas para vocês aqui pelos vídeos, para vocês terem acesso quando precisarem. Isso vai estar disponibilizado no canal do YouTube, que eu vou deixar para os links para vocês irem acessando, né? Nós vamos ter nossos encontros também lá no Moodle, né? E do Moodle fazer aulas sincrônicas em que a gente se encontre, quase todo mundo, quem puder, lá pelo Google Meet, né? Mas o objetivo hoje é apresentar para vocês a introdução do semestre, já que nós tínhamos 2 semestres no segundo ano. No primeiro semestre, a gente olha o mundo do pós-guerra, aquele mundo que surge da derrota da Alemanha fascista, do Japão fascista e da Itália fascista, né? Um mundo que vai ser caracterizado por a preponderância da política externa das duas grandes potências que ganharam a guerra, os Estados Unidos, que derrotou o Japão, e a União Soviética, que derrotou a Alemanha. Né? Tem aquele filme do Hitler, A Queda, um filme alemão do século XXI já, que mostra o Hitler cercado pelas tropas soviéticas em Berlim, quando ele comete suicídio, quando a maioria dos altos comandantes da Alemanha nazista comete suicídio. Né? E, portanto, os soviéticos e os Estados Unidos se transformam nos grandes protagonistas da segunda metade do século XX. E é o que a gente olha no primeiro semestre do segundo ano, o século XX, né, a segunda metade, no contexto internacional. E no segundo semestre nós vamos olhar com mais atenção para o Brasil, né, porque o Brasil também é protagonista de uma série de eventos políticos nacionais e internacionais que vão ser importantes nesse período, que vai da era Vargas aos golpes militares, né, que não vão ser vividos só pelo Brasil. E, portanto, né, a gente começando a introdução, a gente vai falar um pouco do que é esse mundo do pós-guerra, né, no qual há uma quantidade grande de eventos, né, internacionais de grande impacto que vão caracterizar um período chamado de Guerra Fria. A Guerra Fria é marcada, entre outras características, pela política externa dos Estados Unidos, por um lado, e pela presença dos soviéticos, da União Soviética, por outro. Né? Já que com o fim da União Soviética, com a desintegração dela entre 90 e 91, a Guerra Fria deixa de existir formalmente e o mundo entra num outro momento histórico. Né? Mas o momento histórico que a gente vai olhar é a Guerra Fria nesse semestre. Infelizmente, nós vamos ter uma redução no programa, porque a gente tem que se adaptar para esses tempos e com isso algumas coisas vão ter que ser, né, cortadas, né? Então a gente vai ter que trabalhar com os pontos mais importantes, mas eu sempre vou ter material para quem tiver interesse em ver outras questões, né, se dedicar a olhar outros passos importantes desse período. Né? Lembrando que quando a guerra está terminando, o Stalin, que é o comandante ditador da União Soviética, é quem conduz a resistência à ocupação nazista e depois à contraofensiva, quando a União Soviética vira a guerra em Stalingrado e começa aos poucos a dizimar com o poder militar da Alemanha. Né? Nós temos o Roosevelt, que é o presidente eleito depois da crise de 29, é o responsável por tirar os Estados Unidos da crise, e o Roosevelt vai ser reeleito uma série de vezes. Nesse período não havia uma medida que impedisse o presidente ser eleito muitas vezes, hoje ele só pode ser reeleito uma vez. E o Roosevelt vai ser o comandante dos Estados Unidos, o presidente não apenas no período da crise, quando ele começa as políticas de combate à crise de 29, mas também vai comandar os Estados Unidos ao longo de praticamente toda a Segunda Guerra Mundial. Ele morre uns meses antes da conclusão da guerra, né? 2 meses antes da conclusão da guerra, e no lugar dele assume o vice-presidente, o Truman, que é uma figura que nós vamos falar mais adiante. E o Churchill, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, é uma figura muito conservadora, mas é o cara que sustentou a resistência inglesa, a resistência britânica, quando o resto da Europa, à exceção da União Soviética, tinha sucumbido. O Churchill é o cara aquele dos discursos de nunca nos renderemos, vamos combater nas praias, no ar, em terra, onde for preciso. O Iron Maiden tem até uma música na qual esse discurso é colocado, o Isis Rights, né, que vocês podem encontrar no YouTube a música. Né? Então, quando a guerra está para terminar, os 3 comandantes responsáveis pela resistência contra o fascismo se unem para começar a planejar o pós-guerra. Né?
O planejamento era de uma política de colaboração. O Roosevelt é um cara que tem uma honestidade no sentido de colaborar com Stalin. Ele não tem pretensões de hostilizar a União Soviética depois da guerra. Para muitos, por conta disso, o Roosevelt começa a ser acusado de ser um socialista, um comunista dentro dos Estados Unidos. Mas ele acha que, né, o mundo já foi muito consumido, já foi muito prejudicado, já pagou um preço muito alto por ter fechado os olhos para a ascensão do fascismo e agora ele quer, né, aproveitar o momento do fim da guerra para uma política de colaboração com os soviéticos. O Stalin tem todo interesse nisso, ele quer isso, porque a União Soviética está destruída, ela perdeu 27 milhões de pessoas na guerra, não existe nenhuma outra nação que teve uma perda tão devastadora. Os Estados Unidos perderam 380 mil pessoas na Segunda Guerra Mundial, em combate. Perderam mais gente em acidentes nesse período dentro dos Estados Unidos, em acidentes em fábricas e no trânsito, do que perderam na guerra. Já os soviéticos não, eles perdem 27 milhões de pessoas. Então a União Soviética não tem nenhum interesse em, depois de todo o sacrifício que custou a ela a guerra, em criar uma outra política de hostilidade. Tudo que eles querem é tempo para se recuperar, para se reconstruir. O Churchill perde as eleições no final da guerra, perde para os trabalhistas, ele é um conservador. A Inglaterra pagou um preço muito caro também, economicamente, para conseguir se manter livre da ocupação alemã. E com o fim da guerra, os trabalhistas ganham as eleições com promessas que eles vão cumprir de criar políticas de bem-estar social, é a social-democracia, estendendo o ensino universitário para todo mundo, estendendo atendimento de saúde para todo mundo, estendendo a aposentadoria para todo mundo. São umas políticas que no Brasil já tinham sido adotadas pelo Vargas, né, uns anos antes, e que agora, depois da guerra, alguns governos vão se dedicar a isso. Vai surgir um período em que os estados vão ter uma participação importante na recuperação da economia. Quem tem essa proposta são os trabalhistas e por isso o Churchill perde as eleições depois da guerra. Mas esse era o cenário, né? Até que umas semanas antes da morte do Hitler, o Roosevelt não viu a morte do Hitler, semanas antes da morte do Hitler, o Roosevelt morre. Ele já estava doente há muito tempo, ele contraiu poliomielite, era a famosa paralisia infantil, uma doença que foi erradicada com vacina, né? Essa coisa de que vacina é ruim, isso, aquilo, vacina é muito importante. E na época do Roosevelt não existia uma vacina para poliomielite e as pessoas que não ficavam completamente paralisadas, deformadas, acabavam morrendo por conta dessa doença. Ele está muito doente e ele acaba falecendo antes do fim da guerra. E aí assume o vice dele, o Truman. O Truman é uma espécie de Donald Trump do seu tempo, da sua época, e embora ele seja intelectualmente muito inferior ao Trump, né? Ele é muito manipulável pela indústria armamentista do período, que tem interesse em continuar operando depois da guerra. Os Estados Unidos estão ocupando nesse momento 50 milhões de pessoas na força de trabalho da indústria bélica. É o maior setor de empregos do país, é o motor da economia no pós-guerra, e por conta dessa belicização, dessa militarização da economia, os donos das grandes empresas, eles praticamente impõem uma agenda para o presidente que assume depois da morte do Roosevelt, para o Truman. E essa agenda exigia continuar fabricando e consumindo produtos militares, e por isso eles tinham que ter um novo inimigo internacional. E o Truman vai escolher os soviéticos como inimigo internacional, se afastando do Stalin e obrigando a União Soviética a mergulhar numa corrida armamentista na qual ela não tinha condições efetivas de competir com os Estados Unidos. Embora fosse uma potência extraordinariamente forte depois da guerra, não se compara com aquela Rússia que foi derrotada pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, os soviéticos não tinham condições de se comparar com o poder econômico e militar dos Estados Unidos, que guerra após guerra vinham ganhando cada vez mais espaço na economia mundial, porque eles nunca sofreram nenhuma ação de guerra dentro do território deles. A última vez que os Estados Unidos teve uma ação de guerra dentro do seu território foi aquela guerra civil em 1860, depois da eleição do presidente dos Estados Unidos, do Abraham Lincoln, né, por conta da questão da escravidão. Então, o cenário do pós-guerra, que era um cenário para ser de colaboração entre esses setores, se torna um cenário de conflitos,
que por razões que a gente vai entender ainda, nunca acabou se tornando uma guerra direta entre Estados Unidos e soviéticos, mas por conta disso, né, por não ser uma guerra quente entre os dois, acabou sendo chamada de Guerra Fria, porque eles vão transferir a guerra para outros atores, para outras nações, para outros países do mundo, que vão acabar lutando no lugar deles, se envolvendo em guerras que eram dos dois campos. O mundo do pós-guerra, portanto, é o mundo no qual a gente conhece um enfrentamento chamado de Guerra Fria entre soviéticos e Estados Unidos. Alguns vão chamar esse período de um período de bipolaridade, porque tem dois campos opostos se opondo, como se fosse uma pilha, um lado negativo, um lado positivo. Não importa aqui para nós qual é o lado positivo, qual é o lado negativo. O que importa é que são dois polos opostos. O mundo está polarizado depois da Segunda Guerra Mundial entre os vencedores, soviéticos e Estados Unidos. E em 47, o Truman, o presidente que assume depois da morte do Roosevelt, ele lança um troço chamado Doutrina Truman. É uma política internacional no qual os Estados Unidos se comprometem a combater o comunismo no mundo. O Truman, diz que é função dos Estados Unidos combaterem o comunismo e defenderem o mundo livre. Não importa se para isso eles vão colaborar com algumas das ditaduras mais opressoras do mundo, como foi o apartheid na África do Sul, como foi a ditadura do Idi Amin em Uganda, como foi as ditaduras no Zaire agora não lembro exatamente, do Mobutu, né? Por um momento deu um branco. Ou as ditaduras militares da América Latina, como a ditadura argentina, que desapareceu com 30 mil pessoas, inclusive mais de 500 bebês. Né? E os Estados Unidos, sob Truman, vão colaborar com esse tipo de governo em nome do combate ao comunismo. Em 47, os Estados Unidos vão lançar o Plano Marshall, é um plano de recuperação da Europa, mas que não vai atender todo mundo e não vai atender todo mundo de forma igual. Alguns países, os mais próximos dos Estados Unidos, vão ser muito mais beneficiados com financiamento, dinheiro, dólar dos Estados Unidos na reconstrução desses países. Em 49, os Estados Unidos criam uma organização militar, a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela existe até hoje, é uma organização militar na qual os Estados Unidos vão agregar os países aliados deles, os países desenvolvidos aliados deles, na Europa e mais o Canadá. Né? Inclusive a própria Alemanha, que tinha sido derrotada em 45, ela vai ser integrada à OTAN em 55, 10 anos depois, recebendo o direito de se rearmar. Os soviéticos, em resposta a isso, criam uma organização militar com os países comunistas do pós-guerra, o Pacto de Varsóvia. Uma série de países que tinham sido ocupados pela Alemanha, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, entre outros países dessa região, vão acabar, depois da guerra, sendo países que vão ter muita presença de partidos comunistas, são países aliados dos soviéticos, ou são países satélites dos soviéticos, e por conta disso eles vão criar um pacto coletivo, que é uma resposta à OTAN, é um pacto militar. Em 91, os soviéticos, né, deixam de ter papel importante no mundo com a dissolução da União Soviética, e a Rússia emerge, né, como um país que vai passar por uma série de crises e depois vai reassumir um papel muito importante internacional, como segunda potência militar do mundo, que se mantém até hoje, né, herança ainda do período em que a União Soviética era uma grande potência militar. Falei essas questões para vocês, fui passando esses dados, mas agora a gente vai olhar eles com mais atenção, né? A gente está fazendo uma introdução ao semestre e aos principais fatos que vão marcar esse período. E depois a gente vai olhar alguns desses fatos nas outras aulas com mais atenção. Né? Então, o mundo do pós-guerra, que era para ser um mundo no qual se esperasse um céu azul, né? Um mundo que planasse no céu azul. Pink Floyd tem uma música sobre isso, Goodbye Blue Sky, adeus céu azul, vai se transformar num mundo de novo, né, sob a ameaça das bombas e das guerras. Mas algumas das heranças do Roosevelt e do Stalin conseguem ser concretizadas. Uma delas é a criação das Nações Unidas, a ONU. Em 1945, em outubro de 45, a ONU é formalmente construída. O papel da ONU era semelhante àquele da Liga das Nações, que tinha sido fracassado.
né, que era criar um espaço de diálogo entre os países para que eles não tivessem que resolver as coisas no campo militar. Então a ONU assume um papel de organização internacional, né, do sistema político, né? E a ONU, por sua vez, ela vai ser administrada por um Conselho de Segurança. E aí tem uma coisa muito importante que eu acho que eu já tinha comentado com vocês lá no início do ano de 2020, mas agora a gente vai comentar de novo, porque faz tanto tempo, né, que a gente não se vê, que é o Conselho de Segurança da ONU. A ONU é controlada por um órgão chamado Conselho de Segurança. E esse Conselho de Segurança é formado por 15 países. E ele tem uma questão muito importante, que é que 5 desses países, 5 deles, podem barrar qualquer decisão do Conselho de Segurança. Podem impedir um desses 5, só ele sozinho, pode impedir que uma decisão tomada pelos outros 14 possa ser implementada. É o poder de veto. Esse poder de veto vai ser garantido para 5 países, e esses 5 países são países que vão estar permanentemente no Conselho de Segurança. Eles nunca saem. Os outros 10 países são países que se revezam, são cadeiras, são assentos no Conselho de Segurança que são destinados para a África, para a Ásia, né, para países da Europa e assim por diante, que se revezam. Por exemplo, quando eu tirei essa lâmina aqui, isso aqui é lá de mais ou menos 2012, por aí, o Brasil estava no Conselho de Segurança, Brasil e Colômbia. Depois disso já esteve Argentina, já esteve Peru, Chile, Venezuela, né? Na Europa também troca, né? Aqui estava Alemanha e Portugal, mas vão passar por esse Conselho de Segurança também Itália, Bélgica, Holanda, Espanha, né? Aqui tem 2 cargos destinados para a África, também vão ser revezados, a África do Sul também vai assumir, né? Aí tu tem mais 2 assentos para o Oriente Médio e para a Ásia, né? Que aqui estava a Índia e Líbano, mas vão trocar. E tu tem uma que reveza, de vez em quando fica com a África, de vez em quando fica com o Oriente Médio, né? E uma para a Europa Central. Mas o mais importante aqui é que esses 5 países, eles nunca trocam. Aqui vai trocando sempre. E esses 10 aqui, eles não têm poder de vetar a decisão. Eles podem propor, mas eles não podem vetar. E aqui que está o grande segredo. Os países que ganharam a guerra criaram um mecanismo dentro da ONU que impedia a ONU de tomar qualquer medida contra qualquer um deles, quando não lhes interessava, ou contra algum aliado, né? Que é esse poder de veto. Quem são os 5 países permanentes? Aqueles que ganharam a guerra. Estados Unidos, Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, a França, a Rússia, aqui era a União Soviética, quando a União Soviética desaparece, a Rússia permanece, e um 5º país que era a China, né? Os Estados Unidos queriam botar alguém na Ásia, no Oriente, no Extremo Oriente, mas eles não queriam o Japão. Eles tinham acabado de ocupar o Japão, jogaram bombas nucleares sobre o Japão. E por conta disso, eles vão oferecer esse cargo para a China. Isso é 45. Em 49, a China passa por uma revolução comunista, comandada pelo Mao Zedong, né? E a partir daí a China se torna uma nação comunista. E os Estados Unidos estavam com uma política de combater o comunismo. O que eles fizeram? Tiraram esse assento da China e disseram que esse assento, na verdade, era para Taiwan, que era a ilha de Formosa, que também era chamada de a China oficial, né? Que era, os Estados Unidos vão dizer que essa ilha, Taiwan, é a verdadeira China e não a China continental, o país, né, que ocupa o continente, mas sim uma ilha, e por conta disso vão entregar esse cargo para Taiwan. Em 1971, esse cargo volta para a China, depois de um acordo que os Estados Unidos faz com os chineses. É o Richard Nixon que está na presidência dos Estados Unidos, e os Estados Unidos estão envolvidos com uma guerra do Vietnã que não promete nenhum resultado bom para eles. E eles querem cortar o apoio da China aos vietnamitas. Então eles fazem um acordo com a China. Nós devolvemos esse assento para vocês e vocês param o apoio militar ao Vietnã. Com isso, a China volta para dentro do Conselho de Segurança como um país permanente com poder de veto. Então, uma coisa muito importante para a gente saber sempre, porque esse desenho, que é de 45, se mantém até hoje, é que tem 5 países dentro da ONU que podem barrar qualquer decisão da ONU,
e que esses países são os países que ganharam a guerra, que tiveram um papel muito importante na guerra, na Segunda Guerra Mundial. A ONU, portanto, é um resultado da Segunda Guerra Mundial. Né? Isso aqui só anda quando eu minimizo completamente. Vamos lá. Né? Um outro fato importante, em 45, a Alemanha derrotada, ela é ocupada pelos aliados. Os soviéticos tinham avançado por grande parte do território alemão, cercaram Berlim, impuseram a derrota para Berlim, e as tropas aliadas entraram pela Bélgica, pela Holanda e principalmente pela França, em algumas regiões da Alemanha, mas eles estavam muito longe de Berlim, quando Hitler se mata, comete suicídio em abril de 45, 30 de abril, e 8 dias depois a Alemanha se rende para o exército soviético. E aí há um acordo, para enfraquecer a Alemanha, ela vai ser dividida em duas. Lá na Primeira Guerra Mundial, se vocês lembrarem, quando a Alemanha foi derrotada, eles dividiram também a Alemanha, separaram a Prússia Oriental, aquela região da Alemanha que tinha unificado toda a Alemanha no século XIX, que era muito forte, separaram ela do resto da Alemanha, criando um corredor polonês, colocando um território da Polônia entre as duas. Né? Agora eles vão fazer algo parecido. Eles vão novamente dividir a Alemanha em duas para enfraquecê-la, como forma de controlar, de impedir que a Alemanha se constituísse uma nova ameaça para o resto do mundo. Cresci quando eu tinha a idade de vocês, e até bem mais do que a idade de vocês, ainda com um mundo onde haviam duas Alemanhas, duas seleções olímpicas da Alemanha, duas seleções de futebol da Alemanha e assim por diante. Engenheiros do Havaí tinha uma música na época que falava desse contexto. Duas Alemanhas, duas Coreias, todos se separam, todos se dividem, né? Que retrata bem esse período. E em 49, essa divisão se tornou permanente, depois que os aliados foram se hostilizando, até que em 49 os Estados Unidos lançam uma política de separar oficialmente essa região da outra Alemanha, da Alemanha dominada pelos soviéticos, e com isso nasce um novo país aqui, a Alemanha Ocidental. Então nós vamos ter uma Alemanha Ocidental e uma Alemanha Oriental. Berlim, que estava dentro da Alemanha Oriental, no entanto, vai continuar sendo administrada pelos 4 grandes países vencedores. Vai ter um setor soviético e os setores dos aliados, né, que vai ser administrado pelos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Isso vai gerar uma série de conflitos que vai resultar em 1961 na criação do Muro de Berlim, cercando toda a área ocidental dentro da Alemanha Oriental. A partir de então, toda a comunicação é feita via ponte aérea. Tudo que Berlim consome ou que ela necessita se livrar, como lixo, por exemplo, é tirado de avião. Como a cidade está murada, está fechada, tu não tinha, por exemplo, para onde mandar o lixo. Com isso, a ponte aérea, né, de Berlim vai acabar, inclusive, tirando o próprio lixo da cidade, entre outras coisas também abastecendo a cidade. Né? Em 46, quando já há uma hostilidade latente entre os dois países, o Churchill, né, que é o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, aquele que tinha comandado a resistência à Alemanha, o Churchill lança um discurso nos Estados Unidos em março de 46, dizendo que o mundo estava dividido por uma cortina de ferro. A partir de então, os países do bloco oriental, do bloco soviético, vão passar a ser chamados de países da cortina de ferro. Ele diz que uma cortina de ferro se abateu sobre o mundo. Ele está incitando o Truman, o presidente dos Estados Unidos, a se desentender, a hostilizar os soviéticos. Ele vai até os Estados Unidos e lá ele faz esse discurso que se torna o discurso da cortina de ferro, 46, março de 46. Né? Os soviéticos e seus aliados, que aparecem aqui, Alemanha Oriental, Romênia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia. A Iugoslávia é um país comunista depois da guerra também, mas eles vão se afastar dos soviéticos. Eles são um país autônomo em relação à União Soviética. Um ano depois, exatamente um ano depois, em março de 47, o Truman lança a política da doutrina Truman. O que é uma doutrina? Toda vez que os Estados Unidos lançam uma política internacional, uma política que tem efeitos globais, que vai interferir em todo mundo, os historiadores e os analistas chamam isso de uma doutrina, a doutrina com a qual os Estados Unidos estão se relacionando com o mundo.
A doutrina Truman é a doutrina que marca oficialmente a Guerra Fria, porque o Truman lança uma política de combater o comunismo internacional. Não importa se o comunismo fosse de fato verdade ou fosse um pretexto para eles intervirem em países que interessava. A doutrina Truman é basicamente o seguinte: combater o comunismo aonde o comunismo estiver. Não importa se era comunista, né? É um pretexto. Com esse pretexto, por exemplo, os Estados Unidos derrubaram o Getúlio Vargas aqui no Brasil em 54. O Getúlio tinha nacionalizado o petróleo. O petróleo é nosso, a campanha de petróleo é nossa, nós vamos estudar isso. Mas o petróleo brasileiro estava todo em mãos de companhias internacionais, principalmente companhias dos Estados Unidos. E aí o Getúlio nacionaliza o petróleo. O petróleo agora ia servir aos interesses do Estado brasileiro, a partir do Getúlio. E aí, em 54, o Getúlio nacionaliza o petróleo. Em 53, em 54, um golpe de Estado remove ele do poder e termina com o suicídio dele. A gente estuda isso no segundo semestre. O Getúlio não tinha nada de comunista. O Getúlio é um conservador, o Getúlio é um nacionalista de centro-direita que perseguiu duramente os comunistas durante a ditadura do Estado Novo, mas ele tem um projeto para o Brasil, um projeto nacional. Não interessava para os Estados Unidos. E eles não queriam que o Getúlio influenciasse outros países da região a se afastar da tutela dos Estados Unidos, do controle econômico dos Estados Unidos. E por isso o Getúlio vira comunista. Em 45, o Getúlio foi derrubado depois de um golpe de Estado também comandado pelo Truman, no qual o Getúlio é afastado acusado de ser fascista, em 45. Em 54, Getúlio é derrubado, ele foi reeleito, é derrubado acusado de ser comunista. O contexto mudou, né? Em 45 os Estados Unidos estavam combatendo o fascismo, então os governos que eles não querem no poder, eles chamam de fascista. Em 54 eles estão, entre aspas, combatendo o comunismo. Então os governos que eles não querem no poder, eles chamam de comunista. Por isso o Getúlio vai ser afastado do poder. Aconteceu a mesma coisa em 53 no Irã, um governo também de centro-direita, conservador, né? Mas que tinha nacionalizado o petróleo do Irã, também é derrubado num golpe de Estado que vai instalar uma ditadura brutal, violenta no Irã, né? Por conta dessa política de combate ao comunismo. Pela mesma política, os Estados Unidos vão apoiar o apartheid, o regime racista da África do Sul, né? Sob o pretexto de que o Mandela é um comunista, o líder dos negros. E por conta disso vão sustentar entre 48 e 1990 um dos regimes mais odiosos e nojentos do mundo, que era um regime sustentado no discurso racista de que os brancos eram superiores, eram diferentes, de que era uma raça completamente superior e diferente da raça negra, que era, cabia aos brancos, que eram 4%, pouco mais de 4% da população do país, governar o país. Né? Então a doutrina Truman é combater o comunismo aonde o comunismo estiver. Né? Com isso nós temos agora então um mundo bipolarizado, dois polos de poder, um comandado pelo bloco capitalista, que, diga-se, Estados Unidos, né? A reboque dele França, Inglaterra, né? Alemanha Ocidental, Itália, Espanha, Bélgica, Holanda, Japão e países do terceiro mundo que eles vão controlar através de ditaduras. E o outro, o bloco soviético, que é constituído basicamente pela União Soviética e países vizinhos dela, que não tem a menor capacidade de intervenção internacional, mas que também, em muitos casos, vão ser governados por regimes de força, regimes muito violentos, muito duros, né? Para, com isso, manter a influência soviética nessa região. Então nós temos um contexto no qual, né, o mundo agora é marcado por a presença dessas grandes potências. Os Estados Unidos vão lançar alguns planos econômicos, no qual eles vão, como eu comentei com vocês, beneficiar aliados. Eles vão lançar uma pequena ajuda econômica para a Grécia e para a Turquia. Quando a guerra terminou, a Grécia, né, tinha sido ocupada pela Alemanha, mas quem derrotou os alemães são os comunistas gregos, os partisãs. Aquela música da Bela Tchau, lá do Casa de Papel, é uma música da resistência partisã, da resistência comunista, né, na Grécia e também na Itália, que vai acontecer um processo semelhante. E os Estados Unidos vão sustentar uma ditadura e financiar economicamente uma ditadura na Grécia e na Turquia,
para combater o comunismo, né? O objetivo é evitar a expansão do socialismo na Europa. No mesmo ano, o Truman lança a OTAN, aquela organização militar que eu comentei para vocês, né? E lança o Plano Marshall. O Plano Marshall é um plano que vai tentar recuperar a Europa Ocidental. Lembre-se de uma coisa importante. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra aérea. A Força Aérea agora tem um poder devastador e as cidades europeias elas foram praticamente todas dizimadas. Londres foi dizimada, né? Berlim foi dizimada, grande parte de Roma foi dizimada, né? E assim por diante, com a exceção de Paris, que estava ocupada pela Alemanha desde o início da guerra, e por isso os aliados não bombardearam, porque era uma cidade francesa, e os alemães não bombardearam porque estavam ocupando ela. As outras grandes cidades da Alemanha praticamente foram pulverizadas. Então havia uma necessidade de recuperação da Europa. Os Estados Unidos vão investir dinheiro, emprestar muito dinheiro para a Europa, com o objetivo de blindar, né, a influência socialista na Europa, né, Europa Ocidental. Lembrando que em muitos países, como na França, a resistência à ocupação alemã foi feita pelo Partido Comunista. A resistência francesa é uma resistência comunista, por exemplo. Então, o comunismo sai muito forte depois da guerra em toda a Europa, principalmente por conta do papel que os soviéticos têm na resistência. E agora os Estados Unidos estão tentando conter essa influência comunista na Europa, né? Também foi uma forma dos Estados Unidos, né, começarem a tutelar, a controlar os mercados econômicos desses países. Então eles não fazem nada de graça, né? Eles têm interesses econômicos e políticos por trás desses planos. No Japão vai acontecer a mesma coisa, né? Em países da Ásia em geral, mas o Japão vai ser muito mais beneficiado por esses pacotes econômicos, assim como os aliados ocidentais na Europa, França e Inglaterra, vão ser os grandes beneficiados, né? O plano Marshall, ele não foi um plano que ajudou todo mundo de forma igual, né? Ele foi principalmente voltado em bilhões de dólares aqui, né? Foi principalmente voltado para a França e para a Inglaterra, né? São os países mais beneficiados. Uma parte da Itália, uma parte da Alemanha, aquela Alemanha Ocidental, né? Holanda e Bélgica aqui, e depois os outros países vão tendo recursos cada vez mais minguados para se recuperar da guerra, né? Em 49, portanto, eu acho que eu disse lá atrás um pouquinho assim, em 47, mas em 49, né, a OTAN é criada, né? E aqui estão os países que vão fazer parte dela e países que vão ingressar depois, né? Países que eram do bloco soviético e que depois vão ser incorporados à OTAN, Polônia, por exemplo, a Alemanha Oriental, em 90 se unifica com a Ocidental, né? A Turquia em 52, outros países que vão sendo incorporados, e, né, a Espanha, por exemplo, né? Espanha e Portugal, que são países fascistas, tinham ditaduras fascistas que vão perdurar até 1975. Professor, mas os aliados não tinham lutado contra o fascismo, lutaram contra o fascismo que os ameaçava, no caso da Alemanha ou do Japão, por exemplo, já que a Itália, né, o problema da Itália é que ela era aliada da Alemanha, né? Mas Portugal e Espanha são fascistas desde 1932, Portugal, e desde 1939, 37, 38, mas principalmente 39, quando o Franco toma o poder na Espanha, né? E instala uma ditadura fascista. Esses países são fascistas. E ambos vão ser fascistas até 1975, quando acaba o fascismo nesses países. No entanto, eles são aliados, né, dos Estados Unidos, não fazem parte da OTAN, mas ninguém hostilizou esses países. Nenhuma bomba, nenhuma tropa invadiu esses países. E durante a Segunda Guerra Mundial eles são neutros, são fascistas, mas eles não se metem na guerra dos outros e por isso eles são poupados, né? Mas esse é o desenho da OTAN, né? A OTAN aqui, ó, isso aqui é até mais ou menos 55, né? E aí depois tu tem outros países que vão sendo incorporados, né? Do lado soviético, tu teve como contrapartida o Pacto de Varsóvia, né? Que vai juntar os países do campo soviético, aqueles países que foram sendo ocupados pelo exército soviético, na medida em que desta linha aqui, né, de Stalingrado, Moscou e Leningrado, o exército soviético foi empurrando de volta o exército alemão, dizimando com o exército alemão, e esses países foram se tornando países de influência soviética.
com exceção, né, como eu comentei, né, da Iugoslávia, que é comunista, mas não vai fazer parte do bloco de aliados dos soviéticos. Né? Um fato muito importante desse período é a questão da corrida espacial. A Alemanha é o país que controlava a tecnologia de foguetes de motor a jato. O motor a jato é uma invenção da Alemanha, um sujeito chamado Von Braun, ele é um oficial da SS. O Von Braun é responsável por um campo de concentração no qual 50 mil pessoas foram exterminadas em trabalho escravo, mas ele é um gênio da aviação espacial, e ele desenvolveu um motor movido a jato. O mundo voava com hélice, lembre-se disso, o motor a hélice. A Alemanha, no entanto, no final da guerra, estava jogando aquelas bombas voadoras, os V2, na Inglaterra. Voavam milhares de quilômetros, carregando toneladas de explosivos, e voavam de um canto ao outro dentro da Europa, né, para atingir a Inglaterra. O mundo inteiro tem interesse nessa tecnologia. E no final da guerra, fugindo do avanço soviético, o Von Braun e 300 físicos, químicos e engenheiros ligados a ele se entregam para as tropas dos Estados Unidos. Em troca de proteção, eles oferecem a tecnologia deles. Os Estados Unidos levam o Von Braun para os Estados Unidos, né? E ele vai acabar se tornando mais tarde o comandante da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. E quando o homem posa na Lua, em 69, né, em julho de 69, quando os Estados Unidos desembarcam, né, o Lou Armstrong na Lua, quem está comandando a NASA é o Von Braun. Foi um cara que matou 50 mil pessoas no campo de concentração, é um alemão da SS. Mas para os Estados Unidos isso não importava, né? O que importava é que ele tinha um conhecimento que eles podiam usar na corrida espacial e na fabricação de armas. Vou voltar a falar disso daqui a pouco, né? Então, né, um capítulo importante da Guerra Fria é a corrida espacial. Os soviéticos estão à frente da corrida espacial em quase todos os eventos. Eles lançaram o primeiro satélite, o Sputnik. Eles levam o primeiro animal para o espaço, a Laika, mas não trazem, né? Ela fica lá. Eles levam o primeiro homem para o espaço e trazem o Yuri Gagarin, que vai tirar a primeira foto da Terra e vai dizer a Terra é azul. Eles lançam a primeira astronauta para o espaço, a primeira mulher que vai ao espaço, o primeiro astronauta que faz uma caminhada no espaço, fora de uma espaçonave soviética, e eles fazem a primeira expedição tripulada à Lua, que faz uma volta na órbita da Lua, mas não aterriza, volta para a Terra, porque eles ainda não estavam seguros de conseguir aterrissar na Lua e resgatar a tripulação. E os Estados Unidos vão fazer isso, eles vão conseguir aterrissar na Lua e resgatar a tripulação, e por conta disso vão ser considerados os vencedores da corrida espacial, embora em todos os outros atos os soviéticos estavam sempre na frente. É a famosa Space Race, né? A corrida do espaço, que tem um objetivo militar por trás disso, que é fabricar novas armas, né? Os soviéticos, como eu disse, estão sempre à frente de vocês, né? Aqui a Tereskova, que era a astronauta, a primeira mulher a ir para o espaço. Mas o grande objetivo por trás da corrida espacial é desenvolver novas armas a partir da bomba atômica. A bomba lançada sobre o Japão é uma bomba que foi levada de avião até o Japão. O Japão está destruído, o Japão não tem mais condições de enfrentar a Força Aérea dos Estados Unidos. E aí, numa bela manhã de 6 de agosto de 45, uma manhã luminosa de sol, às 8h15 da manhã, um avião norte-americano voa tranquilamente sobre o céu de Hiroshima. Não existe armamento para derrubá-lo, não tem mais aviões, não tem mais combustível, não tem mais munição antiaérea. E ele tranquilamente solta uma bomba que cai de paraquedas, para dar tempo deles se afastarem, a bomba cai lentamente, e eles se afastam e a meio quilômetro de altura, 500 metros de altura, a bomba explode, causando um efeito devastador que mata de 60 a 70 mil pessoas imediatamente, pulveriza 60% da cidade e leva à morte de mais dezenas de milhares de pessoas nos dias e anos seguintes. Os Estados Unidos têm uma nova arma, a bomba, né? Mas uma coisa era tu jogar uma bomba sobre o Japão não tem resistência. Outra coisa era, diante de um inimigo poderoso, como os soviéticos, era tu pegar uma bomba, como fez com o Japão, botar num avião e voar até o território soviético. Jamais chegaria. Os soviéticos abateriam o avião muito antes dele entrar no espaço aéreo soviético. Precisava de uma nova arma. E o Von Braun, os alemães, né, que dominavam a tecnologia do foguete a jato, têm capacidade de desenvolver essa arma. Os Estados Unidos têm a bomba. O plano deles é colocar essa bomba num foguete
projetado pelo Von Braun, pela equipe deles, que pudesse dos Estados Unidos, ou de um submarino, ou de um país aliado, como a Alemanha ou ocidental, disparar uma bomba, né, que pudesse atingir o território soviético. Então, a corrida espacial tem o objetivo de produzir novas armas. Quando os Estados Unidos jogam as bombas sobre o Japão, em Hiroshima e Nagasaki, os soviéticos ficam muito preocupados. E eles aceleram a pesquisa pela produção de uma arma nuclear também. Em 45, os Estados Unidos explodiram a primeira bomba. E em 49, os soviéticos já têm uma bomba atômica. Chegaram a uma bomba em 4 anos. Portanto, eles equilibram, né? E isso leva os Estados Unidos a tentar acelerar a produção de novos armamentos, foguetes, né, que pudessem carregar essas bombas. Então, por trás da corrida espacial, há uma corrida armamentista que vai assombrar o mundo, porque em algum momento essas potências têm tanto arsenal reunido que elas podiam se destruir mutuamente, mas também podiam destruir o resto do mundo. O que não aconteceu justamente pelo medo de retaliação, porque os Estados Unidos disparavam um foguete que levava 30 minutos para atingir o território soviético, ou vice-versa. Antes disso, os satélites, que agora tu tem satélites daqui a pouco, né, no espaço, a partir de 57, os satélites podiam detectar, né, essas armas ainda no espaço e podiam retalhar, disparar também as suas, o que fazia com que antes dos foguetes dos Estados Unidos atingirem o solo soviético, ou vice-versa, o inimigo também disparasse seu armamento, o que ia levar a uma aniquilação mútua. Mas o medo é que o mundo todo pudesse ser aniquilado com essa guerra, com esse conflito entre os dois, o que faz com que seja uma guerra fria, né? E aí nós temos uma cronologia das bombas. Em 45, os Estados Unidos lançam bombas sobre o Japão. Em 49, os soviéticos têm bomba atômica. Em 52, os Estados Unidos desenvolvem um novo tipo de arma nuclear, uma bomba de hidrogênio. Em vez de ser o urânio, que é o material que eles usaram na primeira bomba, ou plutônio, que foi na bomba usada sobre Nagasaki, eles têm agora o hidrogênio. O hidrogênio provoca uma reação nuclear muito mais devastadora que o urânio ou que outros elementos nucleares, como o plutônio, né? Chegando a uma situação em que essas bombas de hidrogênio de 52, elas chegam a ser 40, 50, 150 vezes mais poderosas que a bomba de Hiroshima. Aqui, ó, 4 anos. Em 4 anos, os soviéticos igualaram os Estados Unidos. Tem bombas atômicas. Aí, em 52, os Estados Unidos têm uma nova geração de bombas. Em 54, os soviéticos também desenvolvem. Eles diminuíram pela metade o tempo que eles levaram aqui. Quer dizer que eles estão se sofisticando, estão se tornando mais eficientes em tecnologia nuclear. Levaram 4 anos aqui para igualar os Estados Unidos, mas aqui só levaram 2. Né? Há um equilíbrio do terror cada vez mais evidente entre as grandes potências. Em 61, os soviéticos testam a bomba mais devastadora já explodida na superfície da Terra, a Tsar Bomb. Era uma bomba tão poderosa, teste dessa bomba, que o estrondo dela, que foi no mar glacial da União Soviética, da Rússia, chegou a ser ouvido aqui no Brasil, o eco da explosão, né? E o flash da explosão chegou a ser visto a mais de 3.000 quilômetros de distância, né? O mundo agora está sob o risco de uma devastação, né, sem igual por conta desse novo armamento. O que, por curiosidade, né, por ironia, melhor dizendo, evitou essa guerra, porque, né, nós temos poder de destruição mútua, um e o outro, e isso evita que eu ataque o meu inimigo, porque ele também vai me atacar, né? Então é um equilíbrio baseado no terror, no medo da autodestruição. É a fase do terror nuclear. Aqui nós temos uma charge do Khrushchev, dirigente soviético, e do Kennedy durante um desses episódios, em que os dois estão ameaçando, né, apertar o botão da bomba, numa crise chamada crise dos mísseis, que vai acontecer no litoral de Cuba, nas praias de Cuba, em 1962, em outubro de 62, e que é retratado lá num dos X-Men, que é o X-Men Primeira Classe, no qual o Magneto para, né, os foguetes nucleares, né? Mas o episódio de fato aconteceu e por 13 dias o mundo, né, teve muito receio de uma guerra entre esses dois
inimigos. Nós vamos estudar esse fato com mais atenção quando a gente falar da era do Kennedy. O Kennedy é uma figura importante no contexto que ele está olhando, porque ele vai, né, representar uma tentativa de um grupo dos Estados Unidos de, né, reduzir, de se afastar desse processo militarizante que os Estados Unidos vinham vivendo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Kennedy é um cara que tinha uma política que ia contra os interesses das indústrias armamentistas e por conta disso ele vai ser assassinado em 63, novembro de 63, num atentado. E né, há uma série de questões internas dos Estados Unidos nesse período que nos interessa estudar. Então nós vamos ter uma aula só para estudar esse período do Kennedy. Mas como eu disse para vocês, a União Soviética ela jamais teve capacidade de se igualar aos Estados Unidos. Né? Ela nunca, né, se comparou, embora ela seja a segunda maior potência, os Estados Unidos estão sempre muito à frente. Por exemplo, aqui, se vocês olharem em 1960, quando o mundo está às vésperas desse episódio da crise dos mísseis que eu comentei, os Estados Unidos têm, né, 10 vezes mais armas nucleares do que os soviéticos. Né? E tem um poder de devastação que é 40 vezes maior que o soviético. 40 vezes maior, vejam bem, eles têm 10 vezes mais armas e um poder 40 vezes maior nessas armas do que os soviéticos. Né? E em 1989, quando o mundo estava às vésperas de ver o fim da União Soviética, essa situação continua igual. Os Estados Unidos têm né, em quantidade de armamento, eles têm menos armas agora que os soviéticos. Os soviéticos aumentaram muito mais a quantidade de armas, mas ainda assim os soviéticos têm menos da metade do poder de destruição que os Estados Unidos tinham. Né? Então, os soviéticos nunca foram, de fato, um adversário que ameaçasse os Estados Unidos. A não ser na situação de uma guerra entre os dois levar a uma autodestruição. Mas, né, os Estados Unidos não corriam nenhum risco diante dos soviéticos depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a indústria bélica precisava continuar trabalhando. Ela ia desempregar milhões de pessoas se não tivesse um cliente que era o governo dos Estados Unidos. E para os Estados Unidos continuar comprando armas, eles precisam justificar o uso e a venda dessas armas contra um inimigo comum, que vai passar a ser o comunismo. Né? E aí nós temos os dois polos, o polo soviético, depois a gente vai ter a China entrando aqui, né, em 49, mas temos os aliados dos Estados Unidos, né, a Europa Ocidental, o Canadá, mais a Turquia, o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália, né? Austrália e Nova Zelândia, aqui os grandes aliados, e nós temos uma série de países que vão ser os países dependentes, ou que vão viver na prática essa guerra quente. A Guerra Fria entre os blocos se transforma em uma guerra quente aqui, né? Em golpes militares na América Latina, em ditaduras no Congo, em Uganda, uma guerra na Argélia, né? Uma ditadura na Arábia Saudita, um golpe de Estado no Irã, uma guerra no Vietnã, uma guerra na Coreia. Então nós vamos ter os capítulos quentes dessa Guerra Fria, que nós vamos estudar um a um também. Principalmente no caso da Ásia, marcado pela ascensão da China como potência militar e agora como uma nação comunista depois da guerra. Mas também no caso da Guerra da Coreia, que a gente vai estudar com mais calma, né? As duas Coreias, uma aliada da China e da União Soviética, a outra aliada dos Estados Unidos. As duas são ditaduras brutais, mas o Sul também é uma ditadura muito brutal. Em 1950 há uma guerra violenta entre as duas Coreias. A gente vai olhar com mais calma essa guerra. Se sobrar um tempo, eu quero discutir ela com vocês. Nós vamos ter a Guerra do Vietnã, que é uma outra faceta violenta da Guerra Fria. O Vietnã tinha sido ocupado pela França no século XIX, lá na época do imperialismo. Entre 30 e 54, o Vietnã luta contra a França, né? Mas tem um intervalo aqui no meio, que de 40 a 45 o Japão ocupa o Vietnã, porque ele é inimigo da França, e aí os vietnamitas lutam contra o Japão. E depois, de 54 a 75, os vietnamitas lutam contra os Estados Unidos. O Vietnã está lutando, portanto, desde 1930 pela sua independência. E aí, com a interferência dos Estados Unidos a partir de 54, o Vietnã vai viver um período de devastação sem igual.
na qual cerca de 6 milhões de vietnamitas e também de cambojanos, de laoanos, são países vizinhos, o Camboja e o Laos, vão morrer por conta dessa guerra. Os Estados Unidos perdem 55 mil soldados. O Vietnã, o Laos e o Camboja perdem 6 milhões de pessoas, inclusive quase 1 milhão dessas pessoas mortas por agentes químicos, armas químicas que os Estados Unidos vão despejar sobre o país, um troço chamado agente laranja, produzido por uma empresa britânica e norte-americana, ela tem sociedade nos dois países, a Dual Chemic, que vai ser patrocinadora em 2012 dos Jogos Olímpicos, inclusive. Né? Então esse é um outro episódio importante. A Revolução Cubana, em 59, os cubanos derrubam uma ditadura aliada dos Estados Unidos e o Fidel Castro e o Che Guevara passam a se tornar inimigos de Estado dos Estados Unidos e uma série de políticas contra Cuba vai acabar levando a um episódio chamado de Crise dos Mísseis, que a gente vai olhar mais adiante. E por fim, a América Latina como um todo, entrando nesse circuito da Guerra Fria, vai sofrer uma série de ditaduras militares, que são ditaduras também contra os próprios militares, no Brasil em 54, no Paraguai em 64, desculpa, no Paraguai em 54, no Uruguai e no Chile em 73, na Argentina a partir de 76, tem uma em 66, mas a ditadura mais brutal é a de 76, né? No Peru em 62, na Bolívia em 64, 71, 1980. Vejam bem, o golpe militar no Brasil foi porque eles queriam, porque era para combater o comunismo. Papo furado, o presidente estava no poder, era o João Goulart, ele não tinha nada de comunista, ele era um latifundiário, um fazendeiro próximo do Getúlio Vargas, das ideias varguistas. Derrubado porque os Estados Unidos não queriam governos autônomos. Mas o governo do Brasil foi derrubado porque havia o risco do comunismo tomar o poder. Pois é, e por que todos os outros países também tiveram governos derrubados nesse período? Se a gente olhar que todos esses países vão viver uma ditadura militar em comum, nós vamos começar a pensar que tem alguma força externa que está agindo na região para impedir que esses países sigam um rumo próprio. Né? É a era dos anos de chumbo no Brasil e nos países vizinhos, que a gente olha um pouquinho no primeiro semestre, mas que a gente vai discutir com mais atenção no segundo semestre. Então, pessoal, já falei bastante, já dei uma boa introdução do assunto para vocês e vai ser com base nessas questões que a gente vai ter as próximas aulas, certo? Cuidem-se mesmo, a pandemia não acabou, a Europa está vivendo uma segunda onda, né? E o Brasil, por ser um país jovem, ele acaba tendo uma população jovem bastante atingida, então assim, cuidado, tá? Cuidem-se mesmo.